Você não sabe roubar e por isso fracassa em contar histórias. Um bom mestre tem que saber roubar de verdade. Não tô falando sobre roubar a carteira dos seus players, eu tô falando sobre buscar suas referências, eu tô falando sobre ler livros de fantasia, consumir filmes e perceber como essas histórias são contadas. Muito além do plano de 3 atos que normalmente ensinam em relação à contação de histórias, que também posso abordar um pouco mais pra frente do vídeo, você tem que buscar o que dá certo, buscar suas referências, quem são seus heróis, que tipo de conteúdo você está consumindo para sua criatividade realmente existir e florescer. Muito do que eu vou falar aqui hoje eu tirei desse livro aqui, que é Roube como Artista, do Auchin Cleon, e também coisinhas aqui da minha cabeça. Como ele diz no livro, até os Beatles começaram como uma banda cover. Então quem você pensa que é para realmente achar que tudo que você vai fazer na sua vida vai ser original? A grande questão é, se você rouba apenas de uma pessoa, isso é plágio. Agora, se você rouba de 100, isso é pesquisa. O grande segredo das boas histórias é o remix, basicamente. Você usa o que já funcionou, você reavalia para saber como você gostaria de contar essa história, o que a sua personalidade tem a ver com isso. A grande questão é que todo livro, toda obra tem muito de seu autor. Você tem que entender quem é você, mas o livro também afirma que você não pode esperar descobrir quem você é para começar a produzir, seja arte, seja algo que envolva a sua criatividade, como um design ou edição de vídeo, seja o que for, você tem que começar a fazer e buscar referência, sempre tentando entender o que é você com a sua autenticidade. Quando você faz uma engenharia reversa da obra que você ama, daquilo que você realmente acha interessante, você começa a entender como ela foi feita, como ela foi produzida, que pincelada foi primeiro, que pincelada foi depois, o que a pessoa imaginou quando ela foi criar aquele filme, foi escrever aquele filme, o que ela estava tentando passar com aquela ideia que chegou até você e como você pode transformar essa ideia que você gosta tanto, essa coisa que você gosta tanto, em algo pra você, em algo seu, em algo realmente autêntico. Não tô apoiando plágio, é claro, eu só tô falando que busque suas referências, estude seus autores. Por exemplo, eu amo As Crônicas de Spiderwick, era meu filme favorito da infância, e hoje em dia o Mundo Oculto RPG existe só por causa disso. Existe porque eu pensei, e se As Crônicas de Spiderwick fosse um RPG jogável? É claro que eu não simplesmente peguei o mundo de fantasia deles, que tão bem foi contado, e simplesmente adicionei algumas regras e alguns dados. Eu fiz isso da minha forma. Eu misturei vários elementos, eu misturei várias coisas místicas, e assim consegui criar algo novo e algo realmente que eu acredito. De fé. Aliás, apoie o Mundo Oculto no nosso Apoia-se. Também temos várias recompensas em diferentes formas, em diferentes valores. A gente quer, além de tudo, lançar um RPG que não seja focado apenas na narração e etc., mas sim na imersão que ele pode trazer, na crença de que um olhar mais sensível do mundo pode ser uma visão boa, que pode ser algo que a gente pode levar além da mesa e levar para a vida. Mestres mortos não podem escolher o seu aprendiz. Sendo assim, escolha com quem você quer aprender, seja a arte que você está escolhendo, seja a escrita, seja a pintura, seja a música. Por muitas vezes, você vai se inspirar e criar. Por exemplo, como ele cita no livro, imagine uma banda ou um artista que você curte muito. Ele vai lançar um álbum daqui a um mês. Tente imaginar como vai ser as faixas desse disco, como vai ser tocado esse disco, porque quando lançar, você vai ter algo original seu, só que inspirado em outro. A maioria dos artistas tentaram ser outro artista antes de ser quem eles são. Eles têm a sua autenticidade pelos erros que eles não conseguem ser daqueles que eles admiram tanto. Então, não achem que você é um farsante, não achem que você não sabe fazer nada de bom. Tô dizendo não isso só pra vocês, mas pra mim também, porque a gente imagina muito que temos que ser perfeito em tudo que fizemos, mas não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A nossa vida, ela é complexa, longa e diversa,
podemos interessar em diversos assuntos diferentes durante nossa vida. E para isso, a gente tem que ter paciência, ter aprendizado, não ter medo de errar, pois apenas com o seu erro que a gente consegue notar o que deu certo. Apenas com aquilo que mais te deu vergonha, aquilo que você menos gostou de fazer, que você entende que você não quer mais fazer aquilo. Aquele estilo de arte que você curtia tanto e hoje em dia você não suporta. Aquele tipo de piada que você curtia tanto e hoje em dia você não suporta. Você muda conforme a sua arte também muda. A sua criatividade é muito mais profunda do que você imagina. Consuma bons livros, consuma aquilo que você acha interessante. Como Frieren, por exemplo. Frieren subverteu um gênero que já existia de fantasia RPG, aonde, e se pensarmos da seguinte maneira, e se, ao invés de começarmos no começo e fazermos toda a jornada de herói de um grupo para enfrentar um rei demônio, e se isso terminou no fim, e se isso já acabou e agora o que resta é apenas um ar contemplativo, o que resta é uma Tentei falar bonito e errei. O que sobra é um ar bucólico, basicamente um ar de sentimento de tristeza, mas misturado com uma certa afeição. Aquilo que vocês conseguem imaginar como original, não é original. Aquilo que a gente imagina que é 100% nosso, não é 100% nosso, porque tudo já existiu. O unicórnio nada mais é do que alguém que imaginou, e se um cavalo tivesse chifre? E criou um unicórnio. Então, o que a gente imagina é apenas uma fração daquilo que a gente é. Então, finja ser um ótimo artista, finja ser um ótimo criador, que em um momento certo você vai ser. Somente com a prática, somente com a cada dia você fazendo, a cada dia você criando, a cada dia você se convencendo de que você é um artista e de que você não está fingindo mais e que você realmente agora, a partir deste momento, pode ser um artista. Seja para criar a sua mesa de RPG, seja para criar a sua história que você gostaria tanto, o seu personagem que você ama tanto. Seja livre para criar da forma que você quiser e misturando as diversas formas que isso pode existir. É quase como brincar, como a infância. Vamos falar sobre os 3 atos. Em resumo, o que se espera de uma boa história são 3 atos. Seria o início, o meio e o fim. Isso é clássico e até meio bobo, porque quando eu ouvia isso, quando eu tentava estudar no YouTube coisas de roteiro, quando eu era mais novo, eu achava, mas tudo tem início, meio e fim. Então, como que se explica isso da melhor forma? Eu ajudo vocês. Antes de vocês entenderem o que vocês precisam do mundo, o que a gente chama de contraste, o que chama de textura, o que é o mundo em si, o mundo mágico, as divindades e tudo mais, você tem que entender qual é o desafio. Qual é o desafio que seus players vão ter que solucionar? E quando você tiver essa pergunta, você começa a pensar, o que eu posso fazer para o desafio aumentar? Então, vamos supor, uma primeira missão, onde, caso eles fracassem, algo terrível aconteça, o desafio aumenta, a chance deles sentirem que o desafio está aumentando e que eles têm que correr para solucionar aquilo, aumenta também. É claro, é um RPG de mesa, a gente quer respiro, a gente também prefere ter sessões mais calmas, sessões mais leves de descontração entre as sessões caóticas, mas saiba fazer. Então, coloque primeiro o grande desafio, depois coloque uma segunda missão para que quando eles forem tentar enfrentar esse desafio, caso eles fracassem, algo pior aconteça. E caso eles fracassem novamente, algo pior vai acontecer novamente. Para que no final tenha uma revelação de um clímax. Porque a grande questão da história não é um roteiro. Você não precisa ficar preso nessas coisas de atos. Você só tem que entender qual é o grande desafio e depois colocar isso no seu mundo. Colocar de como os seus jogadores podem enfrentar esse desafio. E tentem sempre, não solucionem apenas desafios externos. Procurem o desafio interno dos seus players, para que assim todo mundo saia da mesa com um ar renovado, com a experiência realmente de ter emergido em um mundo mágico. Esse é o objetivo do Mundo Oculto. Agradeço todo mundo que assistiu. Compartilha, dá um like, comenta.
dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, no nosso Instagram, certo? Tudo junto, o Mundo Oculto, com underline entre eles, no nosso TikTok também. Eu agradeço todo mundo que tá me ouvindo, que tenha gostado do vídeo. Aceito feedbacks aqui embaixo de temas novos e até mais.